eu só fui entender o papel e a importância da família tarde na vida. Eu acho normal. Que eu só fui entender mesmo a importância da família quando eu tive a minha. Porque acontece isso mesmo que você falou, né? A gente atribui a gente muita coisa que não é mérito nosso. Tinha um personagem oculto ali, não é o da Dilma, não. Personagem oculto que te dando comida, pagando as suas contas, te garantindo um teto, um lugar para dormir, e o cara vai para a vida e fala assim, eu venci, e às vezes esquece de olhar para trás e falar, ó, você venceu, mas a galera que construiu o chão que você estava caminhando, você esqueceu de reconhecer aí. Aquele casal que muitas vezes sacrificam a vida, né? Tem muita estatística que você vê hoje falar assim, não, os filhos estão melhores que os pais, tal. Mas ela, peraí, meus pais tiveram 5 filhos, dedicaram integralmente a vida, integralmente mesmo, assim, o final de semana, o tempo, o dinheiro, tudo para os filhos, a criação dos filhos. Aí vai um para cada lado, aí não, nós temos hoje uma situação melhor que os nossos pais. Não, você não está entendendo o jogo da vida. Eu já fiz essa autocrítica, Laudelino. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, né? E meu primeiro emprego foi na Petrobras, o segundo foi no Banco Mundial. Eu fui trabalhar como consultor no Banco Mundial em Washington, fiquei lá 5 anos. E eu me lembro que quando eu fui para lá, eu comecei a me comparar com meu pai. Eu falei, caramba, olha como eu estou agora no topo do mundo, né? Estou morando em Washington, carro zero. Cheguei lá com 3 meses, comprei o carro da Honda, o mais chance que tinha. E eu não conseguia enxergar isso, né? Porque o meu pai teve 4 filhos. A minha mãe não trabalhava fora de casa. Era um salário. Para bancar tudo. E não é só isso, é sustentar emocionalmente 4 filhos, com as suas demandas, com seus sonhos, os seus desafios, né? Sacrifício. Né? Porque só quem é pai é o que você falou. Você só dá valor aos seus pais quando você se torna pai. Que aí você vai acordar de madrugada, você vai ter a febre, vai correr no pediatra, hospital de madrugada, todas as dificuldades da criação e tal. Um momento você para e fala assim, caramba, isso deve ter acontecido comigo, meus pais, eu nem lembro. Aí você fala com o pai, fala com a mãe, fala, ih, só que não era 1, eram 5, tinha isso, tinha esse problema aqui, você fala, caramba, aí você começa a olhar os seus pais diferentes quando você se torna pai, né? E aí quando você começa a reparar o valor dos seus pais, geralmente eles já estão naquela idade de ir embora, cumprir a missão deles. Então, quando a gente chega no momento realmente de você dar aquele obrigado mais sincero da sua vida, eles não estão mais presentes. E fica a missão mais difícil, Mota, nesse momento, que eu sempre falo isso para quando os pais de alguém morrem, algum conhecido, eu falo, cara, a maior e mais difícil missão vai ser você superá-los, superar os seus pais. Só que é uma missão que você nunca vai conseguir fazer. Porque a atenção que seus pais deram para você ser o que você é hoje, eu estou falando de milhares e milhares de horas de atenção, de dedicação, de trabalho, de dinheiro. Você nunca vai conseguir devolver para os seus pais, mas você tem a obrigação de devolver para o seu filho. E você repete. Se você repete, você está seguindo uma tradição. E a gente volta ao nosso assunto. Fuja disso, dá tudo errado. Eu há muito tempo cheguei a essa conclusão, eu acho que até escrevi isso em alguns dos meus livros, né? Que você repaga, você paga de volta, retribui o sacrifício que seus pais fizeram. A única forma é através de seus filhos. Da mesma forma que você nunca soube, né, o que você viu que o seu pai fez é a ponta do iceberg. Você nunca viu as noites que ele ficou acordado, esperando você. Você nunca viu a preocupação dele quando você mudou de emprego. Eu me lembro quando eu saí da Petrobras e fui para o Banco Mundial. O meu pai, que foi a vida inteira funcionário da Petrobras, ele ficou preocupadíssimo comigo.
Eu achei que eu estava tendo a vitória da minha vida e ele... Né? E hoje eu fico me colocando no lugar dele. Eu falo, caramba, imagina na cabeça dele, né, o que estava se passando. Bota, eu, quando eu terminei minha formação no Exército, me formei oficial do Exército ali em 91, 92, fiz o estágio de instrução e tal. Depois eu ia trabalhar com TI, eu ia sair, também entrou o governo Collor, cortou verba, cortou vaga. Eu me formei oficial do Exército e não tinha vaga para ocupar. Você imagina aí, se você fazer um concurso público, fazer toda a capacitação, entra, tá ok, tá lá na Petrobras, você fez o concurso, você fez o curso preparatório todo lá interno, mas não tem vaga para você. Foi o que aconteceu lá comigo na época. Essas coisas do Brasil, né? Eu recebi, depois de formado, o convite para ir para a Legião Estrangeira Francesa. Aí cheguei em casa para contar para meu pai. Ô, Mota, se tu encontrar alguém no cemitério lá de Cabo Frio, que ele foi enterrado, um túmulo com alguém rindo, é meu pai. Ele deve estar rindo até hoje. Porque ele falou assim, olha só, eu sei que você está crescendo, que você está aí já com bigode, se formou oficial do Exército, está achando que é gente, mas você não faz a menor ideia do que seja a Legião Estrangeira. Você não faz a menor ideia de onde você está se metendo. Tu está olhando só salário, pode falar, tá ou não tá? Falei, porra, rapaz, o salário é sensacional, isso aí, mas tu não vai não, filho. Aí eu fiquei chateado e tal, mas eu respeitava, né, a opinião dele. Aí eu não fui, eu não me arrependo, porque, cara, eu ia para a África, para aquelas guerras coloniais lá. Imagina. E, pô, que furada é essa? Que furada é essa?